Nós vivemos numa sociedade em que tem se ensinado com tanta frequência e por muito tempo que cada indivíduo ele deve ser aquilo que ele deseja ser. E que nós precisamos nos libertar das amarras de uma sociedade que tem como padrão ético-moral o judaísmo cristão ou o princípio judeu-cristão. É necessário que você entenda que a sociedade vem laborando em cima desse princípio em todos os meios, em todas as formas, por meio do entretenimento, nas salas de aula. Muitas igrejas, infelizmente, isso tem sido o ensino que tem dominado a nossa geração. O problema é que o mundo sempre vai distorcer aquilo que o Senhor ensina. E o que é bom, eles chamam de mal. O que é certo, eles chamam de errado. E o que é errado, eles chamam de certo. Como disse o profeta Isaías: ai de vós, que chamais o certo de errado, o bom de mal. Nós estamos fadados ao fracasso. Acontece que nesse ensino vem muitas práticas, que é a prática da escravidão. A escravidão, ela se dá pela liberdade de cada um fazer o que deseja. Então, ora, uma vez que eu vou deixar você livre para viver como você quiser viver e praticar o que você quiser praticar, facilmente eu te escravizo, porque você é dominado pelo teu desejo. O desejo de fazer o que quer faz você entregar tudo o que você tem nas mãos de quem te domina. O que se chama de liberdade, pelo mundo, é chamado de escravidão nas Escrituras. Então preste bem atenção, que aquilo que é liberdade para o mundo é juízo da parte de Deus para o mundo. Veja o que Deus diz em muitos lugares das Escrituras, mas particularmente pelo apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele diz: olha, Deus os entregou às suas paixões. Essa linguagem é linguagem de juízo, é linguagem de condenação. Quando Deus vai destruir alguém, Ele entrega esse alguém aos seus próprios prazeres. No mundo, quando o mundo quer fazer você livre, eles querem entregar você aos seus próprios desejos. E para Deus, exatamente o oposto. Ele vai dizer: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e siga-me. Se você vier após mim, morra para você mesmo todo dia. O Senhor Deus, no momento que decidiu dar fim a uma nação e um povo quase que completo que habitava na região de Canaã, endureceu os seus corações, para que eles fizessem aquilo que eles desejavam fazer. Você vai encontrar essa linguagem em Êxodo, por exemplo, e essa linguagem dupla. Deus endureceu o coração de Faraó, e em outro momento Faraó endureceu o seu próprio coração. Como nós falamos isso no tempo que expomos Êxodo, eu vou trazer à memória o que Calvino disse desse verso. Ele disse assim: dureza de coração é pecado, endurecimento de coração
é juízo de Deus contra o pecado. Ora, todos nós temos dureza de coração, pecamos contra Deus e Deus trata os nossos pecados. Deus é perito em mudar o coração. Foi essa a descrição lá de Ezequiel: eu tirarei o vosso coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mas quando o desejo do coração é fazer a sua vontade irremediavelmente, o Senhor diz: eu vou deixar você livre para fazer o que você quer fazer. Aí é a tua destruição. Quantos pecados, irmãos, você tem lutado e você deseja viver de forma contrária ao que Deus tem ensinado? E você vem à casa de Deus, você é exortado, você é ensinado, mas o desejo do teu coração é viver conforme o teu próprio coração. E o que é que você faz para isso? Para viver conforme o teu coração? Você se aparta de Deus, você se aparta do povo de Deus, você se aparta do culto a Deus. Por que isso? Porque praticamente no outro passo, se o Senhor não tiver piedade de ti, Ele vai dizer: então faz o que você deseja fazer, então vive do modo como você quer viver. E vocês saberão o que é o juízo de Deus na tua liberdade de viver como você quer viver. O versículo chave desse capítulo 11, irmãos, no meu entendimento, está no verso 18 até o verso 20, quando diz assim, a seção do diz: por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas. Veja, ninguém quis fazer paz. Eles quiseram render o povo de Deus, não se render ao povo de Deus e ao Deus de Israel. Eles quiseram destruir Israel, não serem destruídos diante do Deus de Israel, quebrantados diante do Deus de Israel. E aí então o que é que o Senhor diz? Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração. Para quê, irmãos? Para que eles fossem livres, para que eles vivessem da melhor forma possível, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor afrouxou a rédea, dizendo: façam o que vocês querem fazer. Só que isso na Bíblia é chamado endurecimento de coração. Não é liberdade, não é frouxidão, é a proximidade do fim. O Senhor endureceu o coração, e veja como tudo começou, irmãos, no capítulo 11, no início do verso 11, do verso 1 do capítulo 11, você vai perceber como que o ápice desse capítulo se desenvolve. Acontece, por favor, volte comigo para o início do capítulo 11,
Veja os versos 1 e 2. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, ele ouviu o que, irmãos? Ouviu o que acabou de acontecer no capítulo 10. O Senhor, por meio de Josué, mata os reis que queriam matar Gibeão. Depois mata mais 7 reis no final do capítulo. E ao invés deles se quebrantarem diante do Senhor, eles ficam mais irados ainda. E agora, se era um número grande o que enfrentou Israel no capítulo 10, agora é muito maior. E perceba os detalhes do texto, irmãos, a riqueza de detalhes que Josué vai nos conceder aqui, a riqueza do poder desse rei e desses reinos que se juntaram. É só você voltar comigo no texto. Vendo isso, tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Silom, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Kineret, nas planícies e nos planaltos de Dó, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa, no sul, no norte, no leste, no oeste, na parte superior, na parte inferior. Venham, nós vamos destruir Israel. Mas preste atenção, agora nós temos um trunfo. Israel vem para a batalha a pé, e nós temos cavalos e carruagens, e nós vamos enfrentá-los como nunca ninguém os enfrentou. Veja o texto. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Isso não é uma expressão solta, isso é uma expressão pactual. Você lembra lá do que Deus disse a Abraão? Se você puder contar a areia do mar e as estrelas do céu, assim é a tua descendência. Só que é o inverso. Eles se juntaram como a areia do mar contra o povo de Deus. A multidão era imensa. José chega a dizer 40.000 homens, 10.000 cavalos e 20.000 carruagens. Era o exército que eles estabeleceram. A briga era no chão, mas eles agora tinham cavalos e carros. Eles partem para a guerra, se reúnem como a areia do mar, uma multidão contra eles. Mas o texto não para aqui. Antes de lermos o verso 6, que dá uma mudada grande na sequência, veja o 4, diz assim: saíram, pois, e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. O contraste, irmãos, do preparo é esse. O contraste é esse. Israel, como sempre, se prepara lembrando das promessas de Deus. Aquilo que Deus disse a Josué no capítulo 1, ele fala de novo aqui no capítulo 11, verso 6. Veja as palavras: disse o Senhor a Josué: não temas diante deles,
porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Amanhã, a esta hora, não sobrará pedra sobre pedra. O ataque é fulminante, a destruição também o é. Não levante o calcanhar contra o general Jesus Cristo. Não levante o calcanhar contra ele. Não tente se levantar contra ele. Serão destruídos todos esses. Jarretar, irmãos, é uma expressão interessante, porque eles pegavam os cavalos e cortavam os nervos. Eles não podiam mais andar. E os carros eram queimados. E aqui está a distinção. De um lado, um grupo que confiava na força do seu poder, no desejo carnal do seu coração, nas armas de guerras que eles possuíam. E aqui está um povo que é lembrado pelo Senhor dos Exércitos, o capitão que se apresentou no início do livro de Josué, com a espada na mão, dizendo que lutaria por Israel. O capitão da guerra, o capitão do exército do Senhor, ali presente, é simplesmente aquele que vai dizer: não temas, não temas. Essas palavras foram usadas, como eu disse, no capítulo 1. E não são lembradas agora, no capítulo 11. Que tanta beleza, irmãos, você poder imaginar. O capítulo 1 descreve isso, e o 11 repete isso: não temas. Josué era conhecido, irmãos, por sua coragem. É interessante que parece que alguém que tem coragem não precisa ser lembrado das promessas que lhe fizeram ter coragem, porque a coragem que Josué teria era baseado nas promessas que Deus havia feito a Moisés. Mas em muitos momentos da nossa caminhada, perigos e problemas novos necessitam de um novo suporte, de um novo conforto da palavra de Deus. Não uma nova mensagem, a mesma, que facilmente nós nos esquecemos no meio das nossas lutas. Uma multidão, cavalos e carros. Josué não havia enfrentado ainda. Então vem a palavra do Senhor, encorajando: não temas. Não te esquece de que isso foi dito lá no início, e agora mais uma vez repetido. Todos os que têm Deus ao seu lado, irmãos, não precisam ficar angustiados pelo número e pelo poder dos inimigos. Mais são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. Aqueles que têm o Senhor dos Exércitos ao seu lado são encorajados a lutar. O Senhor não apenas diz: não temas, o Senhor fixa uma hora: amanhã, nesse mesmo tempo, todos estarão destruídos.
Ele não apenas o encoraja, como delimita o tempo para isso. E ele ainda diz: olha, embora eles tenham cavalos, embora eles tenham força, eles vão ficar aleijados, eles não vão andar, vocês vão destruí-los. Eles não vão usá-los da forma como eles imaginam. Você imagina o conselho dos ímpios se juntando contra Israel. Eles não se apartam, eles se amotinam, eles se organizam, eles têm uma agenda, eles têm um propósito. Só que eles têm armas, eles têm um método, e o nosso método, como Paulo diz, não é o mesmo método deles. O nosso método é a palavra, o nosso método é a verdade, o nosso método é a esperança, o nosso método é o Senhor, e nós não vamos abrir mão disso. O Senhor vai prepará-los para que eles encontrem um inimigo terrível, mas com confiança. Um inimigo terrível, mas com confiança. E aqui está estabelecido um princípio. Veja que na sequência do texto, irmãos, o verso 7 diz assim: olha, Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor disse amanhã até esse horário, e Josué então não perdeu tempo, subiu para a batalha. Quando nós sabemos quem nos deu a ordem e o que Ele nos mandou fazer, não espere para amanhã, você precisa fazer agora. E os pecados do nosso coração se levantam assim. Às vezes nós estamos cansados dessa forma, irmãos. Nós nos sentimos fracos para lutar contra a nossa própria carne, contra os vícios do nosso próprio coração. E o pecado se revela diferente, querendo dizer para você: ceda, viva conforme a tua vontade. E o Senhor dizendo: não temas, confia nas minhas promessas. A lógica das Escrituras revela que o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder do homem de pecar, de Satanás de querer destruir a igreja. Ninguém pode se opor à vontade do soberano Senhor de toda a terra. Acontece que quando a guerra se estabelece, no verso 7, vamos acompanhar ainda no 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrifote Maíma, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. E aí vem uma ênfase muito clara: fez conforme o Senhor havia ordenado. Foi assim desde o princípio. Veja, não apenas a promessa: eu estarei contigo, não temas, mas a mesma ordem dada: faça tudo conforme o que está escrito na lei de Moisés. E veja que isso vai se repetir aqui: o Senhor estará com ele, é verdade, e Josué fará tudo o que Deus lhe mandou fazer. Preste atenção nos versos seguintes:
quando diz assim, no 10, nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou Azor, feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era capital de todos os reis, a todos estes reinos. A todos que nela estavam, feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou, e a todos os despojos desta cidade, e ao gado os filhos de Israel saquearam para si, porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, a ninguém sobreviveu. E aí o 15 enfatiza como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Na batalha, irmãos, nós não vamos vencer porque apenas cremos nas promessas, mas porque fazemos o que nos foi ordenado fazer. Você não vai viver para você mesmo, você não vai andar para satisfazer o teu próprio coração, você não vai se entregar às suas próprias paixões e achar que crer nas promessas de Deus, vivendo dessa maneira, é o que Deus requer de você. Deus requer de você que você, de fato, confie nas promessas, mas que faça o que Ele te mandou fazer. Tudo o que Ele falou a Moisés, Moisés falou a Josué, e Josué fez. Nenhuma palavra deixou de se cumprir. Esse é o tema do livro de Josué, não tenho dúvida disso. Nenhuma palavra caiu no chão. Nenhuma palavra caiu no chão. A guerra está estabelecida, o confronto é ferrenho, e o mundo diz a você: viva conforme os teus desejos. Ande conforme as tuas paixões. O Senhor diz: faça morrer os desejos carnais do seu coração. Ora, irmãos, nós estamos vivendo uma época tão difícil, eu diria, nesse particular, que você tem hoje jovens completamente desconectados com a realidade. Declarações como alguém disse certa vez, nesses dias, a minha filha ou meu filho declarou que ele não tem sexo. O outro disse, fulano disse que ele deseja viver sendo homem como mulher, ou sendo mulher como homem. E o que é que o mundo vai dizer? E querendo calar a voz de Deus, querendo calar as Escrituras, sufocar a palavra, dizendo: nós vamos impedir vocês, nós vamos prender quem prega contra isso, e dizendo: olha, vocês precisam viver da maneira que o seu coração quer que vocês vivam. E o Senhor está dizendo: eles se juntaram com toda a força contra eles.
E o Senhor diz à igreja, diz a você: não temam. Não temam o ataque do mundo. Não temam o ataque da sociedade. Não temam. Os cavalos serão destruídos. Os carros serão queimados. A palavra do Senhor, nenhuma falhou. Final da sequência desse texto, vem exatamente aquilo que é o ápice dessa história, porque é assim que ela se desenvolve, uma força descomunal se levanta contra o povo de Deus, e Deus mantém o povo firme, não com novidades, mas com o que ele havia falado a Moisés, o que ele havia prometido. É nisso que nós vamos nos manter. Não é uma novidade que vai surgir hoje, não. Tudo o que disse Moisés, ele fez. Então o texto, no verso 19 diz: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué veio e eliminou os anaquins, e aí é uma coisa interessante. Aí a última seção do texto vem agora o pior dos inimigos, os anaquins, que se a gente pudesse chamar, um comentarista chega a dizer, eram os Hulks da terra, homens terríveis. É assim que Deus faz, Deus nos prepara para a pior batalha. As pequenas batalhas nos preparam para as piores batalhas. Antes de Abraão levar o seu filho para ser imolado, e ele o fez confiando que Deus iria ressuscitá-lo dentre os mortos, e Deus não permitiu que ele o matasse ali. Antes de tudo isso, Abraão enfrentou coisas pequenas e falhou. Quando ele poderia ser morto diante dos egípcios, ele entregou a esposa dele no lugar dele. Ele falhou a ponto, no capítulo 15 e no capítulo 17, você encontrar Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando o ímpio disse a Abraão, uma coisa eu te peço, não mintas para mim. Ele falhou no início, em tantas outras. Deus o estava preparando para a maior de todas. Nós vamos confiar nele agora e na hora da nossa morte. Talvez a pior de todas as batalhas. Nós vamos confiar nele agora e na hora da nossa morte. Os anaquins vieram, diz o texto. Diz o texto no verso 21, naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades.
não escapou. Alguns vão escapar. Veja o que ele diz: nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gade e em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Você sabe quando vai terminar a guerra? Quando todos os nossos e os inimigos de Cristo, quando todos forem destruídos. Houve repouso, houve paz, depois que houve guerra. Um dos nomes de Cristo é precioso em Isaías: príncipe da paz. Príncipe é o líder de guerra, ele é o que guerreia pela paz. Ele vai estabelecer a paz destruindo todos os seus inimigos. Você sabe por que nós podemos gozar paz hoje? É porque na cruz do Calvário Jesus esmagou a cabeça da serpente. Porque ele disse aos discípulos: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Porque ele nunca cometeu pecado. Todos os inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. A morte foi vencida. O que poderá nos fazer o pecado, nós que estamos em Cristo, quando ele vem com fúria? Nada, porque Cristo perdoou os nossos pecados. O que poderá fazer Satanás com toda a sua estratégia contra nós? Nada, porque nós estamos guardados em Cristo, que esmagou a cabeça da serpente. O que poderá fazer o mundo contra nós? Nada, porque Cristo venceu o mundo. Por isso, a terra, o nosso coração encontrou repouso, encontrou a paz. Todos eles foram destruídos. Ora, irmãos, duas aplicações últimas eu queria fazer antes de nós concluirmos a exposição desse texto sagrado. A boa providência de Deus, quando governa a nossa vida todo o tempo, frequentemente ela é oposta à expectativa ou aquilo que nos cerca. O ajuntamento de um grande e poderoso exército é uma cena aterrorizante. E poderia nos dar a ideia, irmãos, de que os inimigos estavam prontos para nos destruir e iriam nos destruir verdadeiramente. Israel tinha um exército menor do que o deles. Entretanto, a realidade e a aparência são profundamente diferentes. O texto disse: aquele exército poderoso foi ordenado pelo próprio Deus, pelo endurecimento do coração, para que eles fossem destruídos. Para que eles fossem destruídos. Os problemas, quando se levantam sobre nós na sua força, na sua grandeza,
num primeiro momento, para nós, não parece que vamos vencer. Mas Deus estava operando tudo para o nosso bem. Quando nós olhamos para trás, em alguns momentos da vida, não como a mulher de Ló fez, nós podemos ver a providência divina. Quando o salmista disse: foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos, ele olha para trás e vê a bondade de Deus o guiando. Então eu preciso, nesse momento, aprender a viver pela fé e não por aquilo que eu vejo, não pela aparência. Você vê o mundo se desconstruindo, valores sendo destruídos, e o que faremos? Não seguir pela aparência desse mundo. Vai passar. Firme-se na rocha, no Evangelho, na verdade de Deus, nas Escrituras. Firme-se na verdade do Senhor, e não se mova da rocha que é Cristo. Não se mova, porque não serás destruído. O que tão grande tem apavorado você hoje? Que exército poderoso é esse que vem contra você, que é maior do que o Deus de Israel, cuja palavra se cumpre perfeitamente? E por último, esse capítulo declara várias vezes, irmãos, Moisés ordenou e Josué fez tudo aquilo que Moisés havia ordenado. Você sabe qual é a marca de uma liderança? Você sabe qual é o poder de uma liderança? Não está na força do seu braço, mas está em fazer o que Deus manda. Pai, eduque os teus filhos como Deus manda. Esposa, seja submissa ao seu marido como Deus manda. Marido, ame a sua esposa como Deus manda. Filhos, obedeçam seus pais como Deus manda. Igreja, adore ao Senhor como o Senhor manda. Essa é a arma que vence o mundo. Tudo o que o Senhor mandou, faremos. Tudo o que o Senhor mandou, faremos. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Oremos. Graças nós te damos, ó Deus, por tamanho privilégio podermos ouvir a tua voz, sermos confrontados com a verdade do teu Evangelho e a sermos chamados a confiarmos de modo inabalável, Senhor Deus, nas tuas palavras. Ó Senhor, bendito seja o teu nome, o Senhor da nossa vida, que guerreia por nós. A ti seja o louvor pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.